Bom, se eventualmente vocês ficarem com frio e quiserem, fica à vontade, tá? Eu tô de boa, mas por que essa sala tá mais escura hoje? Mas é engraçado que quando fechava, só funciona se você fecha as duas, né? Porque quando fechava só uma, não parecia que não tinha feito nenhum efeito. É discreto. É tipo... Mas tá. Bom, hoje a gente vai ver então definição de função contínua e exemplos e coisas do tipo. E entrar logo em... Como fala? Em topologia fraca e coisas assim. Só para o caso, né? Acho que o Gabriel estava na última aula, o Gabriel e o Lucas, que eles viram a discussão, mas não viram isso aqui, né? Só para contar para eles, pessoal, isso aqui é uma ordem parcial, esse aqui é o menor elemento, aqui você tem dois maximais. Se você coloca a relação de ordem, a topologia induzida pela ordem, pega todo mundo que é maior que o menor elemento. Então, seria, se esse cara aqui é o T, seria, isso que eu estou falando é o T mais infinito. Isso dá esse carinha aqui. Se você faz os caras menores que esse, só vai ter esse, os caras menores que esse, só vai ter esse. Aí agora, se pega interseções desses abertos, nada muda, uniões nada muda, então esse cara, essa topologia não vai ser house, que é aquilo que a gente tinha comentado. Então, mas é uma topologia. É uma topologia. Enfim, então, só funções contínuas. Hoje a gente ainda vai ver a definição de funções contínuas de jeito clássico, usando pré-imagem de aberta, aquelas coisinhas todas. E na semana que vem, quando filtros reentrarem e nets também, aí a gente vai misturar com essas coisas aqui e aí vai ficar um bagulho bem louco, vai ficar bem legal. Mas vamos lá. Então, definição. Uma função f de x em y, x e y são espaços topológicos. Ela é contínua num pontinho x pertencente a x, se para todo v contido em y aberto na topologia do y, tal que f de x pertence a v, existe um U contido em x aberto, tal que o x pertence a U, e a imagem do U está contido no V. Equivalentemente a você dizer que a pré-imagem de qualquer vizinhança da imagem do ponto vai ser uma vizinhança do ponto, não necessariamente um aberto, vai ter um aberto contido dentro dele. Mas isso não interessa muito. Se f for contínua em todos os pontos, os pontos de x, diremos que f é contínua. F é contínua, coisa de sempre. Aí, só para começar logo, para a gente ter logo a caracterização que a gente quer, que é a primeira caracterização mais legal de todas. F de x em y é contínua. C e somente C a pré-imagem de V é aberta em X sempre que
Então, você pode provar isso de várias formas. Não é um exercício complicado. Aqui a gente já viu isso de algumas formas diferentes em análise 3. Eu não vou refazer isso aqui tantas vezes, tá? Mas uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, é que às vezes a gente não vê sempre esse tipo de comentário, é que assim, quando a gente vê a definição desse jeito, essa definição você consegue motivar com geometria. Quando você pensa nos abertos como sendo folguinhas e coisas do tipo, aí você pensa o que é uma função ser descontínua, aí você consegue ver que teria que ter um salto. Quando você coisas que não experimentam a geometria do mesmo jeito que a gente. Tipo, outras entidades, se vissem a definição de topologia, provavelmente chegariam à definição de que uma função contínua tem que ser assim. Por quê? Eu vou colocar aqui apelo algébrico. Será que foi o meu? Não. Aqui o meu eu não deixei no modo avião, então às vezes ele pode fazer também algum barulho. Sem problema. Apelo algébrico da definição, que é o seguinte: a topologia de um... Quando a gente define espaço topológico, a graça da definição de topologia de espaço topológico, vamos colocar assim, de espaço topológico, ocorre na topologia. Que eu quero dizer na topologia com T minúsculo, especificamente na família de abertos, isso que eu quero dizer. Então, você tem uma família de subconjuntos que tem que ser fechada por interseção, tem que ter o vazio, tem que ter o espaço todo e tem que ser fechado por união arbitrária. Isso tem uma carinha meio algébrica. Você está falando que tem duas constantes, vazio e o x. Você está falando que é fechado por uma operação binária de escopo finito, que é a interseção, e tem que ser fechado por uma união, por uma operação arbitrária, infinitária, que seria a união. Então, se você pensar de um ponto de vista algébrico, você teria o espaço topológico, seria a topologia com a operação, com as constantes. Vou colocar as constantes antes. As constantes ficam depois. Tá? Aí você tem aqui um outro espaço topológico. Tem as operações aqui. E aí, quando você gostaria de fazer uma função que fosse compatível com essas operações, no sentido algébrico, de que comuta, né? Tipo morfismo de função linear, morfismo de grupos, essas coisas. Então, quando você tem uma função f de x em y, você tem dois candidatos naturais para induzir funções que saiam da família de subconjuntos. Você pode induzir uma função que você poderia chamar assim, partes de f que sai das partes de x nas partes de y, que pega um subconjunto aqui e manda na imagem direta. Mas você tem um outro candidato, vou colocar aqui assim, que ele vai na direção oposta, que pega um subconjunto aqui e manda na pré-imagem. Quando você vê qual dessas duas funções é mais bem comportada com essas operações, a que se comporta perfeitamente é essa. Quando você faz a pré-imagem do vazio ao vazio, tá? Então está mandando constante em constante,
Pré-imagem do y vai ser o x, pré-imagem de interseção vai ser a interseção das pré-imagens, e pré-imagem da união vai ser a união das pré-imagens. Então, de um ponto de vista algébrico, a coisa mais razoável de você pedir, de você conseguir não perder informação, é isso. Até porque quando você faz a imagem direta, a sua função f ela pode não ser injetora, então ela pode estar amassando algumas coisas. Quando você pega a pré-imagem, mesmo que a sua função amasse aqui, a pré-imagem desamassa. Então você não perde informação. Então é um modo bastante razoável, de um ponto de vista estruturalista, você definir função contínua desse jeito. Então, mesmo que você não sabe, não tem nenhuma intuição geométrica das coisas, é razoável você chegar nisso aqui. Porque a graça, a álgebra da coisa está acontecendo nesse nível. Então você quer tentar induzir alguma função que seja compatível com as operações que acontecem aqui. Tá? Nesse caso que você está usando a imagem, você pintou contravariante. Exatamente. Isso é um exemplo de funtor contravariante. Então, spoiler. Isso aqui é um funtor contravariante. Funtor contravariante. Né? Porque a gente pegou uma função assim, x para y, aí o x a gente mandou para a parte de x, o y a gente mandou para a parte de y, só que essa função a gente associou a uma função que está na direção oposta. Ele inverte a direção da seta, por isso a gente chama de contravariante. O que é funtor? É um morfismo entre categorias. Não sei quem está familiaridade com categorias, mas categorias são coisas onde você tem objetos e setas entre esses objetos que se comportam de modo razoável. Então, exemplo, grupos. Categoria dos grupos, os objetos são os grupos, as setas entre esses objetos são os morfismos de grupos. O que eu quero dizer com setas serem razoáveis? Todo objeto tem uma seta que sai dele nele mesmo, identidade, grupos. A função identidade de um grupo é um morfismo de grupos. Se você tem duas setas consecutivas e você tem que ter uma noção de composição que faz sentido, você tem a composição de funções, pega dois morfismos de grupos e quando você compõe ainda e é associativo. A composição de funções é associativa. Só que essa definição de categorias permite que você tenha situações onde setas não são funções, setas são outras coisas. Mas a gente não vai entrar muito em categorias não por enquanto, mas é um funtor contravariante. Beleza. Fechei o parênteses. Tá bom. Tem outras formas de você expressar continuidade. Você pode expressar usando fechados, para a imagem de fechado é fechado. A gente já viu assim na lista lá de análise, né, também. Tem outras maneiras, mas para a gente o que é interessante é ver como que a gente pode usar bagagem da última aula para descrever continuidade. Mas só para colocar, porque eu falei de categorias, é importante. Exercício entre parênteses é isso aqui. A categoria dos espaços topológicos é categoria. Espaços topológicos. Então, seria mais ou menos isso aqui. A função identidade de x para x é contínua. A função identidade em qualquer espaço topológico é contínua. Mesma topologia, sim.
Inclusive, isso é uma coisa legal quando você troca as topologias, você pode dizer, o fato da identidade ser contínua não te diz qual topologia tem mais abertos do que a outra. Mas aqui é importante mencionar X com a mesma topologia, tanto no domínio quanto no codomínio. Tanto no domínio quanto no codomínio. É aquela coisa, a rigor, eu teria que dizer que se uma função contínua eu teria que escrever assim, né? X com a topologia, Y com a sua topologia. Mas, né? A gente pode combinar assim, que tipo, secretamente, quando eu escrevo X espaço topológico, eu estou escrevendo um X assim, para indicar um par, onde é um conjunto e essa coisa, e isso aqui é um Y assim. Mas, enfim, eu não vou fazer isso agora, porque já tem mais de 600 páginas escritas, too late. Fique claro. O contexto deixa claro que tem uma topologia implícita, mas aqui são as mesmas. Outra coisa é que se f de x em y e g de y em z, x, y e z, espaços topológicos, aqui a mesma topologia no y, são contínuos. Então, a composta é contínua. Em particular, isso vale para a definição de função contínua num ponto. Se eu tenho f contínua em x e g contínua em f de x, a composta vai ser contínua em x, mesmo que ela não seja contínua nas outras coisas. Mas eu acho que fica mais legal provar isso semana que vem, porque a gente vai fazer isso com composição de nets que convergem. Tipo, sai mais rápido. Mas é a mesma, tipo, é mais rápido, tipo, eu estou reclamando uma prova que teria 3 linhas, agora vai ter uma. Uma coisa assim, não é tanta economia assim. É mais uma questão de preciosismo. Eu vou começar a usar esses bolsos aqui. Mas tá, é só um exercício. Agora colocar uma observação. Se B é base para a topologia de y, então uma função f de x em y, ela é contínua se e somente se a pré-imagem de qualquer aberto básico é aberta. Então, se eu tenho uma base na topologia do y, eu não preciso verificar a condição de continuidade para qualquer aberto. Basta eu verificar para os abertos básicos. Isso é análogo ao que acontece nos espaços métricos, porque lá você tem as bolas, formam a base da topologia, né? Mas aqui, vou colocar como comentário, pois se o contido em y é aberto, U é igual a uma união de BIs com I pertencente a algum conjunto de índices,
E a pré-imagem de U vai ser a união das pré-imagens desses BIs. Se eu sei que isso aqui é sempre aberto, então expressei a pré-imagem de um aberto com uma união de abertos. Então foi, tá? Exercício que também não é horrível. Troque base por subbase. E se não quiser, se você quiser que não seja subbase, seja só uma família que gera a sua topologia, você só precisa tomar cuidado que... não, vai valer para os geradores. Você tem que testar nos geradores. Se é uma base, uma família de geradores muito boa, que é fácil de descrever, você usa eles. Mas às vezes a gente está numa situação onde o melhor modo de descrever essa topologia não é com uma base, é com uma subbase. A gente vai ver no caso da topologia produto. Exato. Isso. Basta você verificar com os geradores, porque ela vai respeitar a interseção, união, vai dar tudo bonitinho, tá? Oi? Sim, você não precisa se preocupar com isso. Sim. Sai liso. Aqui, se você quiser tirar a subbase por gerador, tudo bem também. Então, vamos a um exemplo incomum de função contínua. Tem outras observações, restrição de função contínua, essas coisas mais elementares você já precisa irem lendo. E aí, se eventualmente a gente precisar, eu lembro, aqui tem essas coisas. Tudo bem? Porque eu não quero, assim, isso é um pouco migué. Essas coisas vocês veem, mas não é tão migué assim. São coisas realmente simples, eu acho. Levando em consideração o público. Não daria para fazer isso no curso de topologia 1. Mas no curso de topologia 2 eu acho que dá para fazer mais ou menos. Mas, exemplo. Seja φ de A em B um morfismo de anéis com unidade. Anéis comutativos com unidade. Tá, eu não lembro se anéis agora tem acento ainda. Tem? Anéis não, né? Morreu o acento do anéis. É sem acento agora, né? Então tá. Deu um branco agora. Exercício ou exemplo, colocar assim, lembre-se de que se você tiver P contido em B ideal primo, então a pré-imagem desse P é ideal primo de A. A pré-imagem de ideais primos é um ideal primo. Que é ideal vai ser, que é primo, você pega um alfa e um beta pertencente à pré-imagem. Então, quando você faz φ de alfa, tanto φ de alfa quanto φ de beta pertencem a P, mas aí quando você fizer o produto φ de alfa beta, isso vai ser igual a φ de alfa, φ de beta, isso pertence a P, que é primo, algum desses fatores tem que pertencer, mas então
quando você fizer o produto... Ah, não, eu tinha que pegar o produto pertencendo. Isso, o produto pertence, então um dos fatores pertence. Isso, tá. Pego o produto pertencendo isso aqui. Então, uma dessas coisas... Eu quero mostrar aqui. Uma dessas coisas acontece. Ou isso aqui. Pronto, aí, mas... Isso é isso é primo, um desses dois acontece, pronto, é primo. Então, logo, ganha-se a seguinte função, spec phi, que sai do spec de B e vai para o spec de A, que manda um ideal primo aqui na sua pré-imagem pelo ideal primo. Então a gente está associando espectros na direção oposta da seta, ok? Surpresa. Essa função é contínua. Spec de phi é contínua. Quando, com respeito à topologia, a topologia do espectro. Ela é contínua com respeito àquela topologia maluca lá. Um jeito muito legal de mostrar isso é com os abertos básicos. Por isso que eu coloquei essa observação antes. Então, uma base para spec A é formada pelos DRs, vistos como os Qs que pertencem ao espectro de A, tais que o Rzinho não pertence ao Qzinho. Então, vamos fazer uma musculação de conjuntos para ver o que é a pré-imagem do spec phi de um bicho desse que está aqui dentro. Então, a gente vai pegar a pré-imagem de um aberto básico, tudo bem? Então, spec phi, a pré-imagem disso de um animal desse. Então, um ideal primo do B pertence a isso, C e somente C. Quando eu fizer spec phi do P, isso pertence ao DR. Só abrir a primeira camada da definição. Agora, tipo amigo secreto, tem outra caixa. Eu vou abrir essa outra caixa. Agora, isso aqui, o spec phi do P, é a pré-imagem do P pela phi. E eu estou dizendo que isso pertence ao DR. Agora, isso é um ideal primo. Dizer que esse ideal primo pertence ao DR... Pera, eu me confundi. Na verdade, eu acho que é não. Não, acho que é função do DR. É que o φ menos 1... Pera, eu peguei um cara que está aqui, tô olhando ele aqui. Ah, não, faz sentido. Eu tava preocupado disso aqui fazer sentido ou não, tipo, de um tá num conjunto e outro tá no outro. Mas isso aqui é de fato um ideal primo do A. Faz sentido eu escrever isso. Eu só tinha me confundido com isso aqui, ó. R não pertence a φ menos 1 de P. Eu tinha me confundido se fazia sentido ou não, mas faz. Eu me assustei porque esse cara tem que ser ideal primo do A, ou R é alguém que está no A.
Mas isso aqui tudo faz sentido até agora. Tudo bem? Mas o R não pertencer à pré-imagem do P significa que para todo Pzinho que pertence a Pzão, acho que isso aqui é φ do Pzinho, pertence φ do Pzinho é diferente de R. Mas acho que não... Ah, isso. Obrigado. Isso aqui é dizer que o φ do R não pertence ao P. Terceira aula do dia, desculpa. Essencialmente, o φ do R não pertence ao P. Perfeito. Agora, isso aqui está dizendo que o P é um ideal primo que não contém um certo elemento. Então, só para deixar um pouco menos confuso, esse aqui é um D em A. Isso aqui vai me dizer que o P pertence ao D em B do φ de R. Mas então eu disse essencialmente que o spec φ-1 disso aqui é isso aqui. Então, essa função ela é contínua a ponto de que pré-imagem de aberto básico é aberto básico. Você tá falando, pré-imagem de uma bola é uma bola, se fosse um paralelo espaçométrico. É um negócio bem forte. E é um tipo de coisa que o pessoal da geometria algébrica adora, esse negócio aqui, tá? Mas só um exemplo de como, sabe, você tem topologia escondida em coisas bem algébricas. A topologia que bota no spec, ela é meio forçada para essas coisas darem certo? Em algum sentido, eu acho que não tem como dizer para você que não. Não tem como dizer que sim, mas ela possivelmente é pensada nesse aspecto, não nesse espectro. Mas é que, tipo, a topologia de Zariski, eu acho que ela é mais ou menos contemporânea à dualidade de Stone, que é um negócio que a gente vai ver. E era um tipo de coisa que as pessoas estavam fazendo muito, de você fazer construções simples, no sentido de que pega conjuntos que não tem pontos, vê com famílias de subconjuntos assim. Então era uma ideia que estava muito em voga e que funciona muito bem. Agora, eu não sei se ela foi feita pensando especificamente em transformar isso num funtor, ou se foi uma feliz coincidência. Não sei. Mas tem umas coisas que eu ainda, tipo, ela é uma versão, eu acho que ela é um caso particular de uma coisa bem mais geral. Eu só não encontrei ainda que coisa bem mais geral é essa, porque esse tipo de construção, vocês vão ver, acontece em outros cenários, onde você tem uma coisa que não tem topologia, e você constrói uma topologia onde aquilo lá vai acontecer. Por exemplo, quem falou para mim outro dia da compactificação do Stonecek? Foi você? Foi. Quando você pega o espaço de ultrafiltros de um conjunto, você bota uma topologia que é essencialmente a topologia de Zariski lá dentro. E ela vai te dar a compactificação de Stonecek do seu conjunto discreto. E é curioso que, por exemplo, a topologia do espectro sempre é compacta. Sim, então tem muita coisa parecida, tipo, a topologia de Zariski ela sempre vai ser compacta, a gente vai ver.
topologia do que faz compactificação instantial, que é compacta também. Então, tem coisas gerais acontecendo aqui que eu acho que tem alguma galera que sabe, mas elas não contam pra gente. Não é fácil encontrar. Mas tem, isso é uma ponta de iceberg de alguma coisa doida. Mas, tudo bem? Tá. Então, só para... Eu não falei ainda de espaço métrico no curso, né? Se deixar para... a gente vê quando for discutir exercício. Não vou falar de espaço métrico. Eu ia falar que isso aqui traduz definição de continuidade e inversão do espaço métrico. Vou logo para o que interessa, que é a parte de topologia produto mesmo. Então, topologias fracas. Vamos fazer assim. Considere o seguinte problema. A gente tem uma situação assim, o seguinte problema. Para cada índice alfa num certo conjunto de índices, vou ser um pouco mais coerente. Lambda num certo subconjunto de índices, lambda, sejam, né, x lambda com uma certa topologia e f de x em x lambda, uma função onde x é apenas um conjunto. Então, é a situação onde eu tenho, a f também depende do lambda, perdão. Eu tenho vários espaços topológicos e tem algum conjunto que por algum motivo tem uma função que sai desse conjunto e vai para o meu espaço topológico. Para cada lambda tem isso. Situação, pensa em, você tem x espaço topológico, y espaço topológico, você tem o x cartesiano y. E com eu tenho as projeções. Existe alguma topologia? Eu vou começar com a pergunta assim. Existe alguma topologia em X que torna toda f lambda contínua? Eu quero dizer, se você coloca a topologia discreta, essa era a resposta que eu queria, você colocou a topologia discreta, aliás, é um bom exercício, se o seu espaço topológico do domínio tem a topologia discreta, qualquer função que sai dele vai ser contínua, que é para a imagem. Então, do jeito que a pergunta foi feita, ela admite uma resposta trivial. Porque você pegou a maior topologia possível, a maior, torna a resposta muito besta. Mas se a maior, e aí é a dica que essa solução trivial, ela te dá uma dica. A maior topologia solucionou trivialmente. Será que tem a menor topologia? O que seria a menor topologia? Essa topologia me daria alguma coisa? Então, a maior certamente existe, mas como seria a menor topologia? Então, a topologia discreta serve trivialmente.
trivialmente por ser grande demais. Ora, vejamos então se existe a menor. E eu já vou usar o artigo definido porque as topologias estão numa ordem parcial. Então, se tem uma menor, essa menor é única. Então, é A menor. Tá? Então, vamos ver. Se sigma é uma topologia em X que torna essas F lambdas contínuas, então, certamente, quando você fizer a pré-imagem de algum V lambda com V lambda contido em X lambda aberto, será aberto em sigma. Porque se eu peguei uma topologia em X que está tornando essas F lambdas contínuas, então se eu pegar um aberto no X lambda, para a imagem dele tem que ser contínua. Porque estou supondo que é. Bom, mas meio que eu estou usando só esses caras aqui, então. E esses todos estão contidos em X. Pego a família dessas coisas e gera topologia. Então, se chamarmos por tal, assim, lambda, a topologia gerada por essa família aqui, F menos 1 de lambda, V tal que lambda pertence a isso, e V contido em X lambda é aberto. Se a gente pega a menor topologia que torna essas coisas abertas, que a gente já sabe que existe, já viu que consegue gerar topologia por qualquer coisa, então essa aqui é a topologia procurada. Por quê? Ela já torna, por construção, a pré-imagem de qualquer aberto da F lambda aberto. Então ela torna todas contínuas. Mas por esse argumento aqui, a gente viu que qualquer topologia em X que torna as F lambdas contínuas contém esses caras. Mas essa é a menor topologia que contém esses caras. Então, uma topologia que torna todas contínuas precisa conter essa. Então essa aqui é a menor. É feito para dar certo, assim, é uma álgebrazinha assim, bem preguiçosa, que funciona. Essa é o que a gente costuma chamar em análise funcional, o pessoal gosta de chamar assim, de topologia inicial. Definição. Tal lambda é xingada de topologia inicial induzida por essa família que é F lambda, lambda pertence a esse negócio. Eu vou só colocar um teorema dela, vou colocar
o que eu quero fazer para acabar a aula? Vou colocar um teorema que caracteriza quando que funções vão ser contínuas quando elas chegam em espaços com topologias assim. Aí eu vou dar um exemplo, que vai ser a topologia produto, que é o caso que a gente mais gosta. Aí eu vou descrever para vocês por que essa topologia não é o que a gente acha que deveria ser no caso finito. Porque no caso finito, ela é o que a gente acha que deveria ser. Quando vai para o caso de produto infinito, a gente acha que ela deveria ser a mesma coisa, mas ela não é. Vai ter uma questão de suporte finito escondida. Vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Teorema. Uma função g de z em x. X como a gente está trabalhando com ele aqui, com essa topologia fraca, com a topologia... a topologia inicial ou fraca. Verdade, análise funcional a gente chama de topologia fraca. Topologia inicial a gente gosta de categorias que chama de topologia inicial. Topologia fraca que o pessoal da análise gosta. Topologia fraca, fraca estrela, é tudo topologia inicial. Fraca ou inicial. Só para explicar a terminologia do fraca, é porque você está pegando a menor que faz alguma coisa. Que aí usa aquela terminologia do fraco e do forte. Uma topologia é tão forte quanto mais abertos ela tem. Tá? Então, o que acaba causando confusão, porque em análise você quer que as coisas convirjam, e quanto mais convergência, você ia querer dizer que ela é mais forte, tem mais coisa convergindo. Mas não, se tem mais coisa convergindo, tem menos abertos. Vai fazer sentido semana que vem, não se preocupe. Teorema, uma função g de z em x é contínua, C e somente C. Quando você fizer f lambda bola g de z em x lambda, C e somente C, ela é contínua para todo lambda. Ok, como o professor Tengan escreveria, eu não sei se ele ainda faz isso mesmo, provavelmente faz. Esse lado é trivial, porque a topologia em X já torna as f lambdas contínuas, então a composta é contínua. Esse lado aqui que importa, então ele escreve o C e somente C assim, com a seta que importa maior. É um setão desse lado, uma setinha. A carne do teorema está nessa direção. Então, eu só vou fazer essa direção. Demonstração. Os geradores, aquele exercício. Os geradores são da forma... Os geradores da topologia... da topologia de X são da forma pré-imagem desse bicho, uma coisa assim, com V lambda contido em X lambda aberto. Então basta a gente mostrar que as pré-imagens pela G desses caras são abertos no Z. Basta usar esses caras aqui, puxo esses geradores para cá pela G, se a pré-imagem desses caras for aberta em Z, então a G é contínua. Mas veja que... Não, eu estou falando que esse lado é mais difícil que o outro. O outro é muito imediato, composta de função contínua é contínua. A volta, se a pessoa não esqueceu de fazer aquele exercício, por exemplo, ela vai ter que abrir umas contas, vai dar trabalho. Mas veja que quando você faz
G menos 1 disso aqui, a pré-imagem desse negócio aqui, como é o negócio do professor Samuel, né, que ele me ensinou, bota a meia, bota o sapato, a inversa é tira o sapato, depois tira a meia. Assim, é o contrário. Então isso é F lambda bola G menos 1 de V lambda, que é aberto em Z, pois F lambda bola G é aberto, é contínuo. Foi. Bom, o exemplo principal de topologia fraca, topologia inicial, é quando você tem um produto, e aí o produto você vai usar como a família dos F lambdas das projeções. Então, exemplo, topologia produto. Se X lambda é espaço topológico para cada lambdazinho que pertence a lambdazão, e a gente chama de X o produto desses animais, então a gente tem uma projeção para cada lambda. Você pega isso aqui que pega uma upla, xzinho, lambdazinho, ficou meio feio, né? X alfa, alfa pertencente a lambda. Pronto. Então você pega a família das projeções como sendo as funções que vão induzir a sua topologia. Então, a topologia em X induzida pelas projeções é chamada de topologia produto. Topologia produto. Há quem chame também de topologia de Tikhonov. Eu nunca lembro se são dois, acho que são dois Fs. Eu nunca lembro. Tem gente que coloca com... É que é russo, né? Qualquer jeito que eu escrever isso está errado. O certo seria com cirílico, aquelas coisas todas. Isso é uma das transliterações que se usam. Agora, nota que pela construção, deixa eu só ver que horas são, 11h53, tá bom. Pela construção, os geradores, os abertos geradores, são da forma pré-imagem em algum índice de V lambda para V lambda contido em X lambda aberto. Então esses são geradores no sentido daquela mais ampla, da menor topologia que contém. Então vejam que esses caras são seus abertos geradores, então interseções finitas dessas coisas vão ser abertos, que vão ser os abertos básicos, e aí os abertos básicos vão gerar os outros abertos por união arbitrária. Então, interseções finitas dessas coisas são as suas bolas. Para exemplificar, para ficar bem razoável de entender,
Então, vamos supor, provavelmente vocês entenderam, mas só para ficar bem desenhado, vamos começar com o caso onde o conjunto de índices tem dois índices, né? Então, eu posso pensar que eu tenho x0, x1, aqui, fazendo o produto. Se esse cara aqui é um V0, que está no x0, a pré-imagem desse cara pela projeção é todo mundo que está no cartesiano, que quando eu projeto cai nele. Então isso dá essa faixa. Essa faixa prossegue, né? Para cá, para cá. Essa faixa é a pré-imagem desse V0. Então, é um dos tipos de abertos geradores. Para cada V0 aqui, eu vou percorrendo essa faixa e tem um tipo de gerador. Mas eu também tenho geradores desse lado. Então, se eu tiver um V1 aqui, a pré-imagem dele vai ser essa faixa em vermelho agora. Isso aqui é a pré-imagem desse V1. Esse tipo de coisa também vai ser aberto. Mas o que eu quero, como eu quero que seja uma topologia, as interseções desses animais também serão abertas. Então, coisas assim. Esses vão ser os seus abertos básicos. Então, os abertos, nesse caso, vão ser uniões de retângulozinhos. O problema de você ver, nesse caso, é você tentar generalizar para o caso de infinitos índices e achar que os abertos vão ser produtos de infinitos abertos em cada uma das entradinhas. É aí que está a sutileza da coisa. Vocês concordam que se fosse 0, 1, 2, eu ia ter um outro eixo aqui, agora os abertos básicos iam ser cubos, e assim por diante? Mas aí observa que no caso onde o lambda é os conjuntos naturais, por exemplo, para lambda igual a n, por exemplo, o que eu sei que é aberto básico são interseções finitas de geradores. Então a gente vai ter para V e 0 e 0 até n pertencentes aos naturais, e V e J contido em X e J aberto. O que seria a interseção dessas coisas aqui? Π, X e J menos 1 de V e J. Então, isso é uma interseção finita dessas pré-imagens, certo? Então, veja que um animalzinho desse aqui, ó, uma sequência xn pertence a essa coisa. Por que sequência, né? Porque eu estou saindo agora do produtório dos xn natural. Então, uma coisa que pertence ao produtório é uma sequência. Cada entradinha num xn correspondente, beleza? Um animal desse está aqui dentro, C, somente C, a ijésima coordenada, para todo J menor ou igual que N, quando você fizer o X e J, pertence ao V e J. Em outras palavras, é como se eu tivesse com a minha sequência aqui, X0, X1, X2, X e J, vai. Eu só imponho restrição.
Ah, mas é que o I0 e N, ele pertence... Isso. Ah, não, é um I0, um IN. Tá, beleza. Mas N cartesiano N está em bijeção com N, então tudo bem. Não tem problema. Ah, tá. Não tá mais claro agora. Ok. Aqui tinha que ficar um pouquinho menor. Mas eu estou impondo restrições em infinitas coordenadas. Nas coordenadas I0, I1 até IN. Nessas tem que estar no V e J. E nas outras? Foda-se. E foda-se no sentido de que é qualquer coisa. E tem que ter qualquer coisa. Tipo, você tem que deixar livre. Porque aqui é um C somente C. Né? Então, na prática, este animal é como se eu estivesse fazendo isso aqui. É o produto I pertencente aos naturais, N pertencente aos naturais, de Wn, onde Wn é igual a Xn, se N foi uma letra ruim, desculpa, M, ele é todo mundo se esse índice ele não pertence aos índices que a gente tinha separado, e ele vai ser exatamente aquele cara se eu tivesse feito. Então, estou fazendo um produto de quase todo mundo, todo o espaço, em algumas coordenadas eu restringo. Todo mundo. Se eu olhar R3, aberto, classe, então, linhas, barras, placas. Você pegar uma sequência de R, você tem Você tem a placa, Sim. Você até pode ter uma noção de cubinho, mas ela não vai ter um aberto lá dentro. Os abertos são Sim, os abertos eles explodem. Você poder fechar uma infinita de faces. Sim, você... Sim. Mas aí o que pode acontecer? Eu falo para vocês que, olha, os abertos têm que ser dessa forma. Você pode falar, não, mas e se eu quiser considerar? Quem me garante que, ok, a definição é sintaticamente diferente, mas quem me garante que se eu colocasse, se eu definisse como abertos os produtos arbitrários de abertos, isso não ia me dar a mesma topologia? Eu acho que dá, isso é migué. Você só está falando que é diferente, Renan, não é diferente. Tipo, eu não concordo só por causa disso. Então, eu vou dar um motivo para vocês concordarem. Eu vou dar um exemplo. Tipo, eu vou fazer o seguinte. Então, o que eu estou querendo dizer? A gente precisa, na definição, na hora de considerar os abertos, fazer essa restrição de que a menos de uma quantidade finita, os fatores são o espaço todo. Mas se você considera... nada impede que você considere uma outra topologia, que o pessoal chama de box topology. Então... isso, com cubinhos mesmo. Então, considere sobre isso aqui, Rn, que é só um jeito diferente de escrever o produto de inumeráveis cópias dos naturais, tá? Sequências, espaço das sequências, com a topologia
gerada pelos, vou chamar assim de N retângulos. Então vão ser produtos assim, N pertencentes neurais, onde Vn é um subconjunto da reta aberta para todo N natural. Eu não vou impor a restrição de que a menos de uma quantidade finita, todos esses Vn sejam R, tudo bem? Isso vai ser uma topologia, sem problema. Agora, surpresa. Se eu definir essa função aqui, não é contínua. Eu pego uma função que vai pegar um número real e vai mandar na sequência constante igual aquele número. Se aqui eu tivesse com a topologia produto, por conta daquele teorema de que ela é contínua se e somente se quando eu componho com as funções é contínua, cada composição com a projeção aqui é a função identidade. Teria que ser contínua. Só que não é. Essa função não é contínua. Não com a topologia gerada por coisas dessa forma. Por quê? Ela não é contínua em zero, por exemplo. Ela não é contínua em zero. A sua cara foi muito boa, tipo... Vocês conseguem... Assim, o German já regalou o olho, sugerindo que ele matou. Tirando ele, para alguém aqui, é óbvio que ela não vai ser contínua? Não. Então vamos tentar mostrar que ela é contínua em zero? Vamos tentar mostrar que ela é. Para mostrar que ela é, a gente precisa começar pegando um aberto em torno da imagem do zero, né? Então seja... Vamos lá. Oi? Isso, vamos começar por lá. Então seja V contido aqui dentro, um aberto, tal que a função, a sequência nula pertence a esse aberto. Bom, como o German já adiantou, eu não preciso pegar um aberto qualquer. Eu posso pegar um aberto desse tipo, né? Peguei um retângulozinho. Então, vou supor que esse aberto é um produto de certos VNs, N pertencentes neurais. Cada VN desses aqui é um aberto na reta, ok? Mas é um aberto na reta tal que, veja, para essa sequência pertencer a esse produtório, o enésimo termo da sequência pertence ao enésimo fator. Então, para todo N, o zero pertence ao Vn. Tudo bem? Ele já está sorrindo, ele acha que ele já começou a perceber. Ele está aqui, não, não percebi, o que está acontecendo? Então, beleza. O que a gente quer agora? A gente quer encontrar um R maior do que zero, tal que... Então, existe, eu vou colocar em interrogação, um R maior do que zero, tal que se você pegar alfa menor do que R, então a sequência constante igual a alfa pertence ao V, ao produtório desses caras. Se a função fosse contínua, eu teria que conseguir responder isso afirmativamente para qualquer sequência de abertos
que o zero está dentro. Né? Mas vejam, esses abertos estão todos no mesmo espaço, eles estão todos na reta. E eles estão todos em torno do zero. O que aconteceu pegando abertos cada vez menores? Abertos cada vez menores. Então, faça... O que a gente quer mostrar, no fundo, é que ela não é contínua. Então, a gente tem que... Isso aqui é o roteiro para mostrar que é. Então, a gente vai furar esse roteiro encontrando uma sequência esperta de abertos que não permite para a gente conseguir um R que faz isso. Se a gente fizer Vn igual a menos 1 sobre 2an, 1 sobre 2an, né? É como se eu estivesse fazendo um retângulo infinito dimensional onde os lados vão ficando cada vez menores, assim, né? O zero pertence a Vn para todo n. Só que agora, como a reta é uma porra de um corpo arquimediano, para essa coisa aqui, 1 sobre 2n está indo para zero, qualquer candidato que você pega de R maior que zero aqui, vai ter um momento a partir do qual os carinhas vão estar... Se você pega um alfa aqui, qualquer carinha que você pegar aqui, você vai conseguir um momento a partir do qual ele não está lá dentro. Não sei se conseguiram enxergar. Tipo, para R maior que zero, qualquer, existe um N-til pertencente aos naturais, tal que 1 sobre 2an-til é menor do que R. Consigo isso. Só que agora, se você pegar e fizer a sequência 1 sobre 2an-til, constante igual a esse negócio, ela está constante igual a essa coisa. Esse animal não pertence ao produto dos VNs, porque a partir do N-til mais 1, esse fator está deixando essa coordenada de fora. Então, o problema foi justamente que você permitiu ter uma quantidade infinita de coisas não triviais. Então, mesmo essa função, que em cada coordenada é a identidade, ela não é contínua. Então, de fato, às vezes, mesmo a pessoa mais descrente, acho que achava que não. Tipo, você realmente há diferença entre você permitir que eles corram soltos e exigir que tenha isso aqui, tá bom? É isso. Outras coisas básicas de continuidade, acho que tem algumas na lista de exercícios, e aí daqui para frente a gente vai entrar em nets. Na próxima aula, nets, como que define convergência com nets, a relação disso com convergência de filtro, e como que mistura essas coisas com função contínua. A não ser que vocês já queiram discutir alguns exercícios. Vocês acham que já dá para discutir ou preferem ter mais tempo para trabalhar? Não, porque aquela lista tem exercício até parte de compacidade. Ela não é... Tipo, tem um monte de exercício que a gente não consegue. Mas se já quiserem, a gente faz. Semana que vem. Se não, vê um pouquinho mais de matéria. Mas aí vocês decidem. É só para... Pera, deixa eu só já parar aqui.